Teatra, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Ana Tang, obrigada por vires ao podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. A Ana Tang é atriz, já a vimos no cinema, já a vimos na televisão, já a vimos no teatro, vimos-la recentemente na farsa de Inês Pereira, recriada pelo Pedro Penin, e vamos vê-la agora, em breve, com uma peça chamada Uma Peça para Quem Vive em Tempo de Extinção, em que estás a trabalhar, Ana, a meias com o Guilherme Gomes, mas em que vais ocupar o palco sozinha. Exatamente. Ou mais ou menos sozinha, já lá vamos. Mais ou menos sozinha, certo. É por aí que começamos, se calhar. Uma peça para quem vive em tempos de extinção soa uma espécie de presente envenenado, não é? Para quem vai ver. Vamos sair da sala tão aflitos e ansiosos como o título faz crer. Epá, eu espero bem que não. Sabes que realmente a primeira vez que eu falei sobre isto com o Pedro, quando ele me fez o convite, eu senti-me aflita, mas foi por razões completamente diferentes. Ele está-me a fazer um convite para um espetáculo que tem todas estas condicionantes, que é uma recriação de um espetáculo que já existe, da Katie Mitchell, com um texto escrito por uma dramaturga chamada Miranda Rose Hall, e nós temos que seguir uma data de diretrizes, não é? Uma espécie de caderno de encargos. Exatamente. Portanto, as nossas liberdades criativas estão domesticadas, bastante. Isso é um desafio super interessante, mas o que me angustiou, na verdade, foi perceber os contornos deste projeto, que é sobre sustentabilidade energética, e perceber, oh meu Deus, isto é um espetáculo de greenwashing institucional. Então, e eu estou a fazer parte disto. Sim, como é que eu me posiciono aqui? Essa foi a minha primeira aflição. E que, na verdade, ainda está aqui um bocadinho presente. Okay. Acho que nunca vai ser inteiramente colmatada, porque em parte é precisamente isso que é, não é? É um projeto europeu, do qual vários teatros europeus fazem parte. A premissa é nós produzirmos a nossa própria eletricidade em palco, em tempo real. A eletricidade que nós estamos a consumir, portanto, é um espetáculo que está off-grid. E o texto é sobre extinção das espécies, e as consequências das alterações climáticas provocadas pelo ser humano. Portanto, sim, há esse lado super angustiante, mas é uma angústia da qual toda a gente com 2 dedos de testa já está consciente, não é? Eu acho que este espetáculo não está necessariamente a apresentar informação que ninguém sabe. O que me interessa aqui no meio, para além de ser uma experiência em que eu tenho que me encontrar e encontrar a minha verdade no meio deste processo, de perceber qual é o posicionamento que eu vou assumir, que seja honesto em relação a mim própria, enquanto intérprete, enquanto criadora, enquanto peão, não é? Nesta instituição. Portanto, há esse desafio que realmente me provocou alguma angústia. Mas deixa-me perceber, quando o desafio te é lançado, tu não conhecias o texto? Não, de todo, eu não sabia absolutamente nada. Portanto, foram-te apresentados os contornos? Exatamente. Foi-me dado a conhecer o texto, que eu li. O que é que achaste? Eu gostei do texto. E depois vi o vídeo da primeira apresentação e pensei, eu não posso fazer isto assim. De todo. E é mesmo curioso porque o texto, a lê-lo em voz alta pela primeira vez, puxou-me para um tipo de apropriação que eu teria também se fosse só a ver o vídeo e a pensar, bem, eu tenho mesmo que fazer isto de forma diferente. Portanto, na verdade, a maneira como eu quero apropriar-me do texto não é só por aqui uma teima em posicionar-me por oposição ao que já está canonizado, mas sim o que eu acho que realmente o texto me pede, não é? Enquanto intérprete. Mas há margem para mexer no texto, ou não? Muito pouca. Nós fizemos muito poucas alterações, que são praticamente cosméticas, não é? Portanto, nós temos que fazer aquele texto do início ao fim, podemos alterar uma coisa ou outra, de informação mais biográfica, pronto, se quisermos jogar com isso ou não, mas não, nós temos que fazer aquele texto, temos que produzir energia de forma mecânica, não é? Vai haver bicicletas em palco? Não. Não são bicicletas? Não são bicicletas. Essa também é outra questão que nós quisemos logo fazer diferente, porque já há uma data de reencenações feitas deste projeto e todas
salvo uma, usam bicicletas. E para mim e para o Guilherme Gomes, que é a pessoa que está comigo nesta aventura, para nós foi muito claro logo desde o início que a nível cénico seria muito mais interessante e desafiante para nós criarmos outro mecanismo. Portanto, um mecanismo que não tem um guião nesse sentido, ou seja, nós decidimos falar com alunos da Faculdade de Ciências de Lisboa, estivemos em contacto com eles, foram pessoas que foram muito úteis no início porque elas é que tinham o know-how de, ok, se vocês estão a pensar num mecanismo assim, em que, por exemplo, as pessoas andam numa passadeira, se calhar isto é possível, mas teria que ter este tamanho e tinham que ter este número de pessoas. Pronto, fizeram-nos as contas todas. A parte científica da coisa. Exato, tanto a incentivar ou a desmoronar os nossos sonhos, não é? Que foi super interessante, na verdade super enriquecedor e muito motivante também, haver esse espaço de colaboração que não é muito habitual no teatro. Mas pronto, é isso, depois optámos por um mecanismo completamente diferente, que para nós tem mais interesse. Podes dizer qual é ainda ou ainda não? É uma roda que irá ser ativada por um coro. Agora não vou dizer mais acerca disso, mas sim, não vai ser uma coisa pedalada. Situa-nos, para percebermos mais ou menos, já percebemos o tema, não é, do texto, mas quem é que tu vais ser em palco? É sequer uma personagem? Qual é o universo daquilo que vai estar a ser dito durante uma hora e tal, talvez? É uma figura que está sozinha em palco e esta figura vive assolada, angustiada, tem uma neura, não é, muito existencial acerca da extinção das espécies e qual é o nosso papel nisso. Portanto, é um texto que está escrito com elementos autobiográficos, ficcionados. Pronto, isto pode ter várias abordagens, não é? Uma pessoa pode decidir fazer isto de uma forma super sentimental, podemos remover em relação a isso ou não. Para mim ajudou-me muito e tem-me ajudado muito a ver aqui uma mistura entre realmente é uma figura que é distante de mim, mas eu, para conseguir ter camadas que me interessam explorar, vou puxar coisas de mim própria e não porque quero necessariamente entrar aqui numa moca de masturbação emocional ou pronto, estar ali a expor a minha vida íntima e pessoal, mas é só porque eu sei que esses mecanismos internos me ajudam a chegar a sítios que, pronto, que me possibilitam construir camadas. Isto também porque há umas interpretações que eu vi que eu achei que a coisa era muito, muito expositiva, quase assim quase como... palestra. É, exatamente. E perde eficácia emocional. Sim, eficácia emocional. E, na verdade, como a informação é quase conhecimento comum, não é? Não é assim tão interessante aquilo ganhar uma dimensão de palestra, porque nós não estamos necessariamente a dar informação nova às pessoas. E isso, para mim, enquanto eu estava a ver os vídeos, até sentia-me assim um bocado patronized, não é? Ou seja, pronto, isto é informação que eu já sei, portanto não precisam de me estar a dizer com assim, uma propriedade, como se isto fosse uma cena. Toda a gente sabe que estamos mal, toda a gente sabe que existe aquecimento global, toda a gente sabe que as espécies se estão a extinguir, que os oceanos, o nível está a subir, que vamos passar mal coletivamente, não é? Portanto, isto são dados adquiridos, sobretudo às pessoas que vão ver este espetáculo, não é? Muito provavelmente a maior parte do público que irá ver este espetáculo são pessoas que já têm estas preocupações. Portanto, não interessa tanto estarmos aqui a pregoar a missa para os que já estão convertidos. Importa sim, se calhar, para mim, acho mais interessante trabalhar isto de uma forma que é perceber qual é a neura desta pessoa no meio deste universo todo. Como é que ela se relaciona com estas coisas todas. Tratar o problema global como uma coisa interna também. Exato, exatamente. Personagem. Sim. É o teu primeiro monólogo, Ana? É o meu primeiro monólogo, sim, sem dúvida. Mas acho que, tendo em conta o texto que é, tendo em conta o contexto em que estou a fazer isto, não é? Com as pessoas com quem estou a trabalhar, com o Guilherme, com as outras pessoas que estão connosco a nível criativo, com o facto de ser aqui com o Teatro Nacional, pronto, que é uma casa com quem eu já tenho alguma história, estou muito em casa, estou muito confortável. E além disso vais ter o coro contigo, não é? Exatamente, portanto, há um coro. Não sei se há contracena propriamente, mas pelo menos não estás sozinha. Não vou estar sozinha em palco. E para além de haver um coro, vai haver um intérprete de língua gestual portuguesa. Isto abre muitas possibilidades na minha cabeça que me entusiasmam muito. E sim, não vou estar sozinha, não é? Tu e o Guilherme já se conheciam bem de outras andanças. É verdade. Nós
já nos conhecemos desde os nossos tempos da Escola Superior de Teatro e Cinema. Sim, ele estava na turma acima da minha, apesar de eu ser um bocadinho mais velha que ele. Sim. Porque entraste uns anos depois. Sim, porque eu antes disso fiz Relações Internacionais. Não só passaste lá, como acabaste o curso. Acabei, Entraste eu licenciada acabo na Escola de Teatro. todos os cursos que começo. Uau! Mesmo que depois não me sirvam para absolutamente nada. Sim, acabado. E sim, conhecemos desde essa altura e demos logo super bem, apesar de sermos pessoas com estéticas muito diferentes e abordagens teatrais bastante diferentes. A verdade é que trabalhamos super bem, discutimos muito bem um com o outro, nunca há discórdia conflituosa, mas também nenhum de nós necessariamente tem medo do conflito, portanto as coisas são sempre muito fluidas, resolvemos as coisas sempre muito facilmente e acho que sabemos ambos justificar muito bem os nossos pontos de vista e então percebemos, ok, eu percebo o que é que tu queres dizer, dou-te razão, não te dou, e as coisas andam muito rápido. Percebo o que queres dizer. Eu acho que olhando de fora para os vossos universos das coisas que fizeram, não é óbvio de facto. Não, de todo. Aliás, houve várias pessoas que ficaram assim muito surpreendidas de vocês os dois a trabalhar juntos. O quê? Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Mas a nível íntimo e de empatia até faz. O que é que já fizeram juntos para trás? Já fizeram alguma coisa? Nada. Não? Não, nada. Só ok, mesmo pensei que já amizade. tinha. Não. Isto é a nossa primeira vez. Sim, primeira sim. vez que esta amizade dá frutos artísticos. Exatamente. Ok. É. Bom, uma peça para quem vive em tempo de extinção estreia-se no Teatro do Bairro Alto, Certo? de 5 a 8 de dezembro. Exato. Gostava de te falar, Ana, de uma parelha de espetáculos que na verdade fazem parte da mesma trilogia, apesar de poder parecer que não tem nada a ver, mas vêm do mesmo fôlego de ideias e intenções do Pedro Penin, que encenou. Pais e Filhos primeiro, Certo. a farsa de Inês Pereira agora, mais recentemente, no ano passado. O elenco era quase o mesmo, não é? Houve quase Sim. foi a mesma equipa. Conhecer bem as pessoas com quem se trabalha é o mais importante para as coisas correrem bem ou não é? Não necessariamente. A questão é que estas pessoas são incríveis, não é? Portanto, é tudo muito fácil, porque são todas pessoas inteligentes, com sentido de humor e com muita empatia uns pelos outros, e então as coisas são sempre divertidas. E mesmo que nós discordemos uns dos outros, que coisa que acontece, volta e meia, é isso. Há espaço para isso. Não há qualquer mágoa na discórdia, muito pelo contrário. Foram processos parecidos, o Pais e Filhos e a farsa de Inês Pereira? Olha, eu diria que é assim, claro que sim, claro que são processos parecidos, até porque o Pedro é uma pessoa extremamente organizada no que toca a método de trabalho, portanto ele chega ao início dos ensaios e ele já sabe exatamente o que é que quer, já conseguiu ver quase tudo na cabeça dele, que é uma coisa muito impressionante. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que nos dá imenso espaço para nós nos implicarmos pessoalmente. Com as palavras que ele escreveu, opinarmos acerca de ideias de encenação que ele tem. Nesse sentido, eu sempre vi o Pedro assim como uma espécie de realizador de cinema, mas para teatro, porque ele já viu a coisa toda na cabeça. Ele já tem as cenas na cabeça, ele já imaginou assim como é que nós nos movemos de um lado para o outro. Isso sempre me impressionou muito. Mas ao mesmo tempo é isso, nós apropriamos-nos das coisas, puxamos aquilo para nós e ele escolhe-nos a nós precisamente porque sabe que nós vamos fazer isso. Portanto, nesse sentido, sim, são processos muito semelhantes. Agora, claro, são assuntos... Pronto, assuntos e textos muito diferentes. Mas é curioso falares da propriedade do texto. Por exemplo, na farsa de Inês Pereira, tu eras a Brígida Vaz, sim, uma casamenteira, que está a tentar arranjar um casamento para a Inês Pereira, que está deitada na cama e não quer trabalhar e deseja encontrar um marido rico que a sustente. Foi difícil encontrar a voz de Brígida Vaz, no sentido em que o texto era uma coisa muito... Era difícil, não é? Porque a linguagem vicentina, contaminada de modernidade e de cultura digital, mas linguagem vicentina a mesma. Encontrar esse espaço de trabalhar aquilo. Foi muito divertido. Foi mesmo muito divertido. E quando as coisas são divertidas, mesmo que deem trabalho, acabam por ser fáceis. É super divertido dizer aquele texto. Eu estou muito entusiasmada para voltar a fazer a farsa para o ano, precisamente por causa disso. Nós divertimos-nos todos muito em palco. Mas é divertido por essa clivagem entre a linguagem que nos soa antiga... Claro, porque são referências que também são nossas, sim, não é? Ou seja, são realidades que nós vivemos, são referências
da maneira como nós interagimos com cultura pop, com cultura contemporânea de imagens digitais que nós consumimos. E ao mesmo tempo há ali um lado completamente externo à maneira como nós comunicamos, não é? Que é a maneira como aquele texto está escrito, em verso, daquela forma, mesmo a tentar cumprir o máximo possível com Gil Vicente, não é? Nós no início olharmos para aquele texto, a lermos, ficamos assim, hã? Como é que é possível? Isto nem sequer parece assim, não conseguimos perceber o texto. E depois quando começámos a ler em voz alta é que percebemos que isto é absolutamente genial. Este texto é genial. Eu não sei como é que o Pedro conseguiu parir aquilo, sinceramente. Sei que com muito suor, sangue e lágrimas, mas é brutal. Tens alguma fala fresca na memória que seja para ti a mais divertida e inesquecível da Brígida Vaz? São muitas. São muitas. Espera. Então, há várias falas, não é? Ela é uma personagem extremamente divertida de fazer, mas acho que uma frase icónica da Brígida que espelha exatamente também para o que é que ela está ali a fazer é: até um melro com 2 dias já engole uma cereja. E isto para mim é absolutamente genial, porque a Brígida está ali mesmo para encher o seu bandulho. Ela foi ali ganhar o seu e é uma pessoa absolutamente e assumidamente interesseira, e é isso que ela foi ali fazer, ser casamenteira para ter o seu cunhado mesmo. Não há dissimulação, não é? Isso é divertido. Não, zero dissimulação. Aliás, ela brinca com isso, não é? Brincamos com a ideia de dissimulação, mas é uma coisa completamente assumida. Ela está a olhar para aquilo, acha que tudo aquilo é uma grande parvoíce, mas sabe que vai receber o seu saquinho com as suas moedinhas de ouro, não é? E no final do dia é isso que conta. Portanto, ela no fundo até é muito prima da Inês Pereira, não é? Ela quer também, com o mínimo de trabalho possível, ter o máximo de lucro. Só que se calhar tem um bocadinho mais ferramentas. Já está um passo à frente, na otimização do trabalho. Sim. Já viu mais à frente, já viu um passo à frente ela já passou na escala por mais do empreendedorismo. Sim, ela já é divorciada. Ela já passou por coisas, sim. Uhum. Fala-me do Era Uma Vez, da tua relação, dos teus encontros com o Pedro Penin, com o Teatro de Praga, com quem, entretanto, já fizeste várias coisas. Certo. Foi na escola ainda, não é? Quando tu foste a escolhida, Ana. Eu fui a escolhida mesmo. Como é que isso acontece? Bem, isso é uma grande história do meu percurso académico de atriz, sem dúvida. Isso é a história, não é? Portanto, havia um projeto de final de curso, havia vários. Um deles era com a Praga. E como é óbvio, toda a gente queria ir para o projeto da Praga. Só podiam escolher 2 pessoas e foi um trajeto assim muito arduoso, porque no início a escola tinha dito que a escola ia decidir as 2 pessoas de acordo com as médias, portanto quem tivesse a média mais alta iam ser as pessoas escolhidas. E depois, eventualmente, o Pedro percebeu-se disso e percebeu que não queria que as coisas funcionassem assim. Veio falar comigo diretamente, mas porque calhou, porque percebeu que eu estava naquele ano, naquela turma, dizer: olha, nós queremos mesmo escolher as pessoas, não percebemos o que é que se está a passar, está a haver aqui um conflito qualquer, o que é que se está a passar? E eu disse-lhe: olha, nós estamos a ser escolhidos pela média, portanto as 2 pessoas com a média mais alta vão ser as pessoas que vão ficar no teu projeto. Pronto, e aí daí começou a haver assim uma data de maquinação interna para que não acontecesse. Houve várias pessoas que acharam que eu tinha ido falar com o Pedro para eu ser a escolhida. Isso tem todo o ar de coisa que dá tema de conspiração. Deu imenso, sim. Universitário. Sim. Mas já conhecias o Pedro então? Já. De outras andanças? Eu já admirava muito a Praga. E daí eu querer mesmo ficar, porque eu tinha uma afinidade já construída com o trabalho deles. E na minha cabeça, no meu coração, eu sabia que eu tinha que ser uma das pessoas escolhidas. Pronto, isto tinha que acontecer de uma maneira ou de outra, e quando eu soube que iam fazer entrevistas, pronto, que isso finalmente ia andar para a frente, eu percebi que a única coisa que eu podia fazer era ser eu própria, porque seria isso que eles iriam avaliar e seria isso que iria fazer com que tivessem empatia por mim ou não. Portanto, eu fui muito relaxada para esse dia de entrevistas e foi isso que acabou por acontecer. Portanto, discuti com eles acerca de um espetáculo qualquer que já nem me lembro.
E acho que as pessoas até achavam que eu não ia ser escolhida por causa disso, porque de repente tive ali um mini stresszinho, mas pronto, foi isso. E desde então são pessoas muito importantes na minha vida. E a maneira como trabalham teatro é uma coisa que me puxa, porque são uma companhia que tem uma ligação muito forte com artes visuais também, não é? E artes plásticas. E os meus interesses também se refletem nesse sentido. Eu não sou uma pessoa que fica só ensimismada a pensar em teatro, muito pelo contrário. Portanto, sempre houve essa química natural de encontro de personalidades que naturalmente gostam de olhar para o mundo dessa forma. Olhas para esse momento hoje, de facto, como aquele momento em que tudo podia ter sido diferente, aquelas esquinas da vida em que as coisas ou vão para um lado ou para o outro. 100%. Porque de facto é uma coisa muito preciosa encontrar uma família artística, não é? Uma família artística que são as pessoas que eu mais admiro, não é? Portanto, é um luxo, é um absoluto privilégio poder dizer que estou há 10 anos, eu troco ao passo, a trabalhar com as pessoas que mais admiro, que mais me fazem rir, que mais me fazem pensar. Não trocava isto por nada do mundo. Esse espetáculo acontece... Já agora foi qual esse espetáculo para o qual foste a escolhida? Chama-se Biling. Chamava-se Biling. Okay. Escrito pelo José Maria Vieira Mendes. Escrito pelo José Maria Vieira Mendes e encenado pelo Pedro Penin. Sim, senhora. Mas isso já foi depois de ter sido estagiária do Dona Maria II? Não, isso foi antes. Foi antes, Isso foi antes. Portanto, eu trabalhei com o Pedro e com o José Maria e logo a seguir tive um ano de trabalho como estagiária no Teatro Nacional, que também foi super importante. Passei por uma data de registros no espaço de um ano, assim, de forma ultra concentrada. Era o primeiro ano do Tiago Rodrigues, portanto era assim, abrir com um grande bang, não é? Portanto, várias produções em que acho que os estagiários foram super bem empregados mesmo, tivemos muita experiência. Fizeste a Ifigénia com o Tiago Rodrigues? É verdade, fiz a Ifigénia, fiz o Agamemnon também, fiz um espetáculo infantil com a Catarina Requeijo, fizemos um espetáculo infanto-juvenil itinerante pelo Teatro Nacional, trabalhámos com o Miguel Loureiro também, com o Fastin Linha Cula, portanto foi assim mesmo, foi super rico. Foi um tudo ano... num ano, disseste Exatamente. agora uma coisa que facilmente tinha sido uma década de trabalho, mas Pois, aconteceu tudo num ano. foi tudo um ano. Portanto, isso deu uma imensa estaleca, claro. É bom trabalhar com pessoas que se admira muito. Às vezes nem sempre são as melhores, as experiências que correm melhor, no sentido em que estamos tão tolhidos pelo deslumbramento, que é difícil existirmos com uma voz própria fora disso, desse assombro. Como é que é para ti? Como é que é para mim? Olha, eu fiz 7 anos de terapia, portanto acho que isso ajuda muito na relativização da idealização das pessoas também. Eu na minha vida preciso mesmo de admirar coisas, pessoas, me sentia deslumbrada, vou sempre atrás desses fluxos, por onde quer que me levem, mas ao mesmo tempo também considero-me uma pessoa bastante realista e vejo os defeitos das pessoas sempre que me aparecem à frente em tempo bastante real. Portanto, eu também sei navegar essas águas com muito cuidado. Portanto, eu tenho os meus pés bem assentes na terra e procuro sempre ter isso. Mas realmente a minha cabeça vai sempre para um sítio muito, muito, muito alto. Sim. Pés assentes na terra no sentido de não acreditar que vai ser tudo... De não me perder também, não é? De isso que tu estavas a dizer, esse abismo da admiração, poder levar para um sítio em que uma pessoa de repente fica sem centro. Eu odeio sentir-me sem centro. Se for para sentir-me sem centro, que seja para o reencontrar logo a seguir noutro sítio, não é? Para crescer, portanto, para expandir. É mais uma ótica de expansão e menos uma ótica de perda. Mas é maravilhoso trabalhar com pessoas que admiramos. Impagável. E isso tem-te acontecido porque procuras essas pessoas ou porque as coisas de alguma maneira vieram ter contigo? Eu não acredito que as coisas venham simplesmente só ter connosco, sem haver qualquer coisa que nós estamos aqui a uma frequência qualquer à qual nós estamos sintonizados e haja umas antenas que captem, não é? Portanto, se eu naturalmente estou à procura disso, também me faço manifestar, mas não é assim tanto. É realmente quando aparece o momento oportuno. Às vezes há momentos em que eu sinto que estou no momento certo, à hora certa, e proporcionou-se uma coisa muito frutífera, que pode vir a ser muito frutífera. E sim, tenho sentido isso várias vezes ao longo dos anos. Bem, eu sou uma pessoa naturalmente otimista também, não é? Portanto, imagino que isso ajude
I guess. A atrair Sim, energias, coisas. o meu magnetismo do otimismo. Sim. Ana, relações internacionais. Sim. Vamos a esse período. Antes Meu de chegares Deus. à escola de teatro, vens desse lado, começas por estudar e acabar o curso de relações internacionais. Isso, sim. O que é que pensavas da vida e de ti nessa altura? Bem, eu queria encontrar um rótulo mesmo que fosse assim perfeito, em que não precisasse de me questionar assim muito, não é? Portanto, claramente isto foi antes dos 7 anos de terapia que eu fiz. Bem, eu sempre viajei muito com a minha mãe, portanto era uma coisa que naturalmente me fazia sentido, relações internacionais, mais propensão natural para línguas e interesse QB em política internacional. Achei que tudo poderia fazer sentido, mas a verdade é que logo no primeiro semestre eu percebi que estava no sítio errado e que muito provavelmente aquilo não iria ser mesmo uma coisa que eu iria levar até ao fim a nível profissional, não é? Mas a minha mãe fez-me pressão psicológica para eu acabar o curso. Disse-me, são só 3 anos, não sabes, pode dar jeito. E eu, bem, 3 anos. Foram 3 anos que eu aproveitei para fazer teatro académico, para perceber se realmente poderia ser atriz ou não. Porque já tinhas esse interesse pré-instalado. Eu já me tinha descido à mente, sim, para aí com 16 anos já me tinha questionado acerca de querer ser atriz e na verdade não te sei dizer muito bem porquê nessa altura, simplesmente eu lembro-me, as memórias que eu tenho são de um dia isso vir-me como um pensamento formulado à cabeça e de ter verbalizado isso a um amigo meu, de ter dito, pá, eu acho que gostava de ser atriz, assim, só a testar as águas, porque, pronto, um amigo muito íntimo. Pronto, e a resposta dele foi avassaladora, no sentido em que ele disse, pá, Ana, tu és tão inteligente, o que é que vais fazer de ser atriz, pelo amor de Deus? Tipo, não, vai fazer outra coisa qualquer. Foi assim, arrasar os meus sonhos por terra e eu fiquei mesmo, damn. Mas eu, pronto, levei aquilo à letra durante uns anos e depois percebi que estava só a ficar angustiada, a tentar cumprir uma ideia de mim. Já ajustaste contas com esse amigo? Voltaram a falar disso depois? Sim. Ele não se lembrava disto, ele ficou muito, muito embaraçado. Isto foi o ano passado que eu disse, olha, não sei se te lembras, mas sabes que isto aconteceu. E ele ficou mesmo, não acredito, que horror, que vergonha, como é que eu fui dizer uma coisa dessas, tão snob ainda por cima. Sim. Mas essa ideia está em ti porque tinhas algum modelo à tua volta, vias espetáculos, viste espetáculos em criança? Eu acho a atração era a atração é uma coisa que eu vejo que muitos atores têm, que é uma coisa potencialmente também muito perigosa, que é uma necessidade de ser visto, pronto, e de ser reconhecido. Não é? Eu precisava de ser vista, pronto, de que olhassem para mim, que me vissem enquanto pessoa, e eu acho que isso naturalmente levou-me para esse sítio de fantasiar com a representação, como esse sítio em que as pessoas estão a dar toda a sua atenção a ti, não é? Precisava disso. Portanto, tenho sim, a certeza absoluta que foi esse o motor. Não foi nenhuma representação, não foi nenhum filme que eu tenha visto, não nada. Foi um gatilho profundamente emocional, do qual eu me tento afastar. Agora? Sim. Porque achas que já não é o impulso certo? Não acho que seja o impulso certo, acho que é um impulso super perigoso de estar sempre só a alimentar isso. Pronto, acho que rapidamente cai para um sítio muito narcísico, perigoso de alimentar, e depois isso acho que leva muitos atores para um sítio em que estão só a simulacrar realidades, não é? Em vez de realmente as habitar. Pronto, isso depois de muito trabalhinho psicológico fui percebendo que não quero só estar aí, que é até um bocado aflitivo para mim só estar aí. Portanto, fui procurar outra coisa que se chama medicina tradicional chinesa. Ok. Exatamente. Foste fazer outra formação? Sim. Que estou a acabar. Estás a acabar. Estou a acabar, mas pronto, essa de 5 anos, portanto foi um esforço consideravelmente mais acentuado, mas que adoro e que me preenche de uma forma completamente diferente da representação, da interpretação, e gosto muito de poder saltar de uma coisa para a outra. Mas é uma coisa que prevês que te alimente como uma espécie de alimento intelectual, ou é uma coisa que pretendes
Eu já pratico. Praticar? Eu já Ok. pratico, eu já pratico. Eu já tenho os meus pacientes Ah, sim? regulares, sim. Primeiro, eu acho que decidi também ir para a medicina chinesa, assim como uma tentativa de conectar com a cultura chinesa de uma forma que fosse, pronto, que eu fosse a agente principal, não é? Que não houvesse aqui nenhum intermediário através da minha família, pronto, porque eu sou meia chinesa através do meu pai. O teu pai é chinês ou a tua mãe é portuguesa? Exatamente, e nasci em Macau, mas não vivo lá desde os meus 8 anos, portanto acho que isto também foi assim uma das várias coisas que eu decidi fazer como esforço consciente de estar ligada a uma cultura, mas é isso, que eu fosse a pessoa que ditasse os termos, não é? De aproximação. Portanto, decidi ir para a medicina chinesa. Essa é uma das razões. A outra é porque realmente sempre tive, acho que, jeito para mexer nas pessoas e percebi que a medicina chinesa poderia ser uma forma ótima de tornar isso mais frutífero, de fazer bem a outras pessoas, não é? Portanto, ser um sítio onde eu realmente estou a dar atenção a outras pessoas, não, essas pessoas não estão a dar atenção a mim, que é quase o oposto. O negativo Exato. da tua vida como atriz? Sim, mas ambas as coisas existencialmente na minha cabeça coexistem muito bem. Depois na prática às vezes é um bocadinho mais difícil por questões de tempo. Pois, eu ia perguntar isso por curiosidade. Que espaço físico ou percentual é que ocupam essas duas dimensões da tua vida? Completamente volátil, portanto a partir do momento em que eu acabo o curso vai ser tudo também bastante mais fácil, mas eu tinha estatuto de trabalhador estudante, portanto os períodos em que eu estava a trabalhar, a fazer um espetáculo ou a fazer gravações, pronto, estava nisso e a minha cabeça também precisa de, pelo menos durante uns tempos, ficar obcecada com isso e depois, pronto, e depois nos tempos livres voltar ao estudo, voltar às aulas, voltar a esse universo de poder ter mais tempo também para tratar pessoas, mas pronto, eu vou gerindo a minha agenda de acordo com as minhas obrigações. Porque de repente é toda uma área de estudo nova, não é? Não sei se já tinhas algum tipo de contacto ou de conhecimento prévio, mas... Ou seja, tinha feito alguns tratamentos antes, claro, antes de decidir que Sim. poderia ser uma coisa interessante para mim, e antes disso tinha feito uma formação de 9 semanas de massagem terapêutica e na verdade foi a formadora desse curso que me disse, pá, Ana, eu acho que tu devias ver o que é que isto tem para te dar, porque acho que tem alguma coisa para dar. E eu fiquei com essa coisa, senti-me vista, não é? Lá está. Mas de forma diferente, foi assim, espera lá, eu posso desenvolver aqui capacidades. Isto pode ser interessante. Que depois me possibilitam ver pessoas, não é? Portanto, estou sempre à procura de novos fascínios. Trago aqui o Bernardo Lacerda. Ai, meu grande querido. Sim. Teu comparsa. Meu na comparsa. farsa de Inês Pereira. Sim. E na também no vida. Pais e Filhos. E o Bernardo gostava de saber o seguinte. Olá, Ana. Então, quais são os fatores que te fazem aceitar um projeto e, se não fosse atriz, o que é que serias para o resto da tua vida? Sim, eu faço 2 perguntas. Adoro-te. Fofo. Obrigada, Bernardo. Também te adoro. Ok. O que é que me faz aceitar um projeto? Empatia pelo criador, sem dúvida. Necessidades monetárias também, não é? Porque O sim do frete. a não é? girl's gotta pay the bills, mesmo. Portanto, ou seja, estamos aqui a falar muito sobre teatro, mas a verdade é que eu também adoro trabalho de câmara. Pronto, apesar de ter menos experiência nisso, gosto mesmo de estar à frente da câmara. Ou seja, são várias maneiras de performar que a mim, pronto, me dão imenso gozo. Também fazer performances na rua, como já aconteceu com o André Teodósio. Também foi muito importante para mim de explorar esse registro e lá está, tornar-me uma pessoa ainda mais flexível por necessidade de me adaptar a contextos completamente imprevisíveis, mas quando eu sinto que a pessoa é apaixonada pelo que faz ou tem uma ideia clara daquilo que quer fazer ou pelo menos uma vontade palpável, pronto, isso já me agarra muito. E depois é isso, não é? Ter que pagar as contas. Segunda pergunta do Segunda Bernardo pergunta. era, não sendo atriz, o que serias? Bom, acho que ficou um bocadinho respondido, não é? Sim, Poderás- eu já o estou a ser. Sim. Sim, agora quem sabe o que é que eu vou decidir daqui a 5 anos se irei começar o meu 4º curso. Who Ou knows? retomar a carreira de diplomata. Nunca, possivelmente. não pode, não. Eu ia sofrer muito. Exercer diplomacia a esse nível, acho que
Olha, como diz a João Abreu, na farsa, a minha alma ia berrar mesmo. Sim, portanto, não, isso está mesmo completamente, está enterrado. Já que falas de câmaras, já fizeste algumas coisas em cinema, nomeadamente um filme que já tem uns anos. E apesar de estarmos a entrar na época invernosa, gostava de levar de volta para o verão danado. Quem me dera voltar para o verão mesmo. Foi o verão, terá sido o verão do filme estreou em 2017, portanto sim, terá sido 2016, não sei quando é que rodaram exatamente. Uhum. O filme do Pedro Cabeleira foi a primeira longa-metragem dele. Um filme que é um retrato, enfim, é sempre abusivo um bocado a palavra, mas enfim, de uma geração, num momento muito específico. O protagonista é um recém-licenciado à beira do mercado de trabalho e passa um verão meio perdido na cidade, entre noites, excessos, dilemas. E tu és a namorada desse Chico, numa determinada altura, depois deixas de ser. Eu ia dizer mesmo isso, sou uma das, não é? Pois. Porque ele foi afogando as suas mágoas em vários colos. Sim. Sim. Tu já voltaste a ver o filme 7 anos depois? Olha, isso é uma excelente pergunta que me fazes e não, tenho que o fazer em breve. Até para ter esse choque com... Porque nós filmámos isso em 2014. Portanto, 2 anos depois da crise de 2012. Sim, 2012. Portanto, contexto completamente diferente de hoje em dia, não é? E aí, tantos colegas meus da minha turma, do meu ano, da minha escola... que fazem parte desse filme, 150 atores, exato. Sim, foi uma coisa altamente punk, não é? De fazer acontecer com pouquíssimos recursos, mas com uma... E no filme se sente essa pulsação de levar tudo à frente, não é? De fazer com que aquilo existisse. Sim, que acho que hoje em dia é cada vez mais difícil fazer coisas nessas condições, não é? E também as pessoas já estão tão preparadas para tentar mercantilizar tudo, não é? Nem que seja conseguir um apoio de uma marca, de meter isto no Insta, pode ser que não sei o quê, portanto, fazer coisas... O que é o punk hoje em dia? É muito difícil, não é? A própria imagem do punk também já está muito disseminada e interiorizada de uma forma que deixa pouco espaço à espontaneidade e ao drive do punk nesse sentido. Para mim, pelo menos sinto isso. Mas esse projeto foi super entusiasmante e nós nem tínhamos noção, nós nem tínhamos bem noção do que é que estávamos a fazer. Tínhamos só vontade de fazer uma coisa juntos e acreditávamos no Pedro. Conheceram-se também na escola? Conhecemos-nos também na escola. Ele em cinema, tu em teatro? Exatamente. Eu sempre me dei com malta de cinema, aliás, eu quando me mudei para Lisboa em 2016, foi mesmo aí que eu comecei pela primeira vez a dar-me com pessoas da STC e foi com malta de cinema, porque eu dividi a casa com uma rapariga que tinha entrado para o primeiro ano da escola de cinema. Portanto, o meu primeiro contacto com esse universo até foi através da malta de cinema. Mas sim, o Pedro, pronto, tinha imensa vontade de fazer as coisas e ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente calma a organizar aquele caos, podia senti-lo interiormente, mas para fora ele segurava muito bem o barco e acho que isso também, pronto, e boa fé de toda a gente, não é? Para possibilitar uma coisa que, pronto, ninguém foi pago para fazer isto e ninguém estava necessariamente chateada por isso, era só... Pronto, estamos aqui na escola, queremos fazer uma coisa todos juntos e acreditamos nesta pessoa que tem uma visão e que nos está a chamar porque vê qualquer coisa em nós. Foi tudo bastante simples. Sim, muito específica dessa altura da vida, não é? Sim, que é também a altura da vida, talvez. Sim, tenho mesmo que rever esse filme. Depois eu digo-te. Estavas a dizer que te mudaste para Lisboa, moravas onde? Eu vivi 1 ano nos Açores. Ah, sim? Sim. Estava à espera desta. Pois. Eu na terceira. A minha mãe era procuradora, entretanto já se reformou. A minha mãe também foi mudando de profissões ao longo da vida, de uma forma muito corajosa, a meu ver. Portanto, é uma pessoa muito particular, mas isso realmente é uma das coisas que eu mais admiro nela e que acho que também... me incentivou sempre a perceber, bem, se eu estou um bocado mal neste sítio, tenho que procurar aqui outra forma de estar no mundo. Portanto, ela foi tarde para o Centro de Estudos Jurídicos e quando começou a trabalhar como procuradora, pronto, eu já tinha 12, 13, 14 anos e aos 15, porque os procuradores ficam colocados pelo país da mesma maneira como os professores, sim. Ela ficou colocada nos Açores e eu aos 15 anos era... demasiado velha para estar a fazer outra mudança radical, não é? Eu, na altura vivia no Porto, porque a família da minha mãe é toda do Norte, mas também nova demais para ficar sozinha, portanto lá fui eu
para uma ilha no meio do Atlântico, com a minha alma a berrar também, claro, mas acabou por ser um ano incrível, super aventureiro. Foi um bom ano açoriano. Então. Foi um bom ano açoriano, sim, em que acabei por entrar em contacto com pessoas super diferentes. E o meu primeiro contacto com relações internacionais até foi com um professor de relações internacionais que tinha uma coisa super fascinante que se chamava a República das Letras. Ele era o Miguel Monjardino, um professor na Universidade Católica de Lisboa, mas ele dividia o seu tempo entre os Açores e Lisboa, e no fim de semana ele organizava esta República das Letras, que eram grupos de leitura organizados de acordo com os anos do ensino secundário. Portanto, havia um grupo para pessoas do 10º, um grupo para pessoas do 11º e outro para pessoas do 12º ano. E cada grupo tinha 2 horas de sábado, e nós, pronto, eram 3 anos assim de leituras acompanhadas, em que líamos clássicos gregos, discutíamos notícias de política internacional, dávamos um passeio mensal lá pelos montes açorianos, a passar pelas vaquinhas, portanto... Um grupo informal de pensamento? Sim, discussão? 100% informal. Portanto, I guess isso também me influenciou muito na altura, claro. E seria uma experiência que eu não teria no Porto, não é? Se tivesse ficado. Mas, pelo menos os passeios pelas vaquinhas, certamente. Nem pensar. Certamente não. Tu nasces em Macau e vens com 7 anos, 8 anos para 7, Portugal. quase 8 para Portugal, sim. As tuas primeiras memórias de infância então são todas lá? São todas lá e são memórias... E são vivas? Vivas e extremamente felizes. Apesar de eu ter andado num colégio de freiras durante o meu primeiro e segundo ano de ensino primário, eu não sou batizada, nunca me forçaram a rezar. Eu era a melhor amiga de uma das freiras lá da escola, que me dava coisas dos perdidos e achados, brincava às escondidas nos confessionários. Portanto, eu tive uma infância com uma percepção de liberdade muito particular, não é? Em que estas pessoas, sendo católicas, e era uma escola católica em que se rezava todos os dias na capela de manhã antes das aulas, mas ninguém me forçou a rezar, ninguém me obrigou a ser batizada. Eles deixavam-me assistir às aulas de catequese porque eu tinha curiosidade. Depois um dia percebi que não era batizada e fiquei-me a sentir diferente. Mas pronto, ia sozinha a pé para a escola. Portanto, eu acho que isso são experiências que me informaram muito, não é? Que me informam muito a minha maneira de ser também. Essa plasticidade de poder estar dentro de um sítio que é dogmático, mas ao mesmo tempo eu mantenho a minha individualidade e ela é vista, reconhecida. É. E como é que tu, com 7 anos, estando bem, não é? Como dizes, recebes essa ideia, agora vamos viver para Portugal? Fiquei mal, fiquei muito triste. A tua alma berrou também. A minha alma berrou, again. Eu lembro-me perfeitamente de estarmos a fazer a viagem de avião para Portugal e de eu pensar, ok, agora vou olhar aqui para fora, para a janela e pensar em todas as pessoas que estou a deixar para trás. Agora vou ter um momento em que vou pensar na minha irmã Rosa, depois vou ter um momento em que vou pensar na minha amiga Filipa, depois vou ter um momento em que vou pensar na minha ama. Isto é uma imagem super vívida que eu tenho. Lembro-me perfeitamente de estar a olhar para a janela e decidir conscientemente vou pensar nestas pessoas, uma de cada vez, sabendo que as estou a deixar naquele sítio. Pronto, e depois fiquei um bocado triste, não é? Porque cheguei ao Porto e achei assim tudo um bocado cinzento. Mas pronto, lá me adaptei, não é? Também não é uma idade assim tão... Pronto, acabei a primária no Porto. Alguma plasticidade ainda, não é? Sim. Para nos adaptarmos. Mas voltas bastante, não é, a Macau? Bastante? Vais regressando? Olha, não vou desde 2019. Eis outra coisa que também quero muito fazer para o ano, de perceber como é que aquilo está. Mas a verdade é que desde que houve estas alterações políticas, não é? Da China, enfim, ter percebido, 50 anos de independência, vocês estão-se a passar, nem pensar. Já passaram 25 anos, acabou-se a mama. Celebrar, marcar a data do massacre de Tiananmen, nem pensar, vão deixar de fazer isso, não é? Portanto, estas coisas todas que aconteceram em Hong Kong, em que as pessoas se manifestaram imenso contra, porque perceberam que estavam a perder a sua liberdade democrática, não é? Coisa da qual estavam super habituados, também aconteceu em Macau, ao mesmo tempo, mas com muito menos repercussões de conflito público. Portanto, há uma data de lógicas de liberdade que se alteraram e a partir do momento em que isso começou a acontecer, houve qualquer coisa a nível interno que também se alterou em mim, de perceber. Pronto, este realmente já não é o sítio, já não é o meu sítio, já não é o sítio da minha infância
acarinhada, não é um sítio ao qual eu possa regressar e dizer sinto-me em casa, não é? Eu tenho consciência disso, portanto quero passar por essa experiência para sentir isso de forma mais concreta. Claro que tenho uma ligação ainda super forte com a Ásia que quero continuar a alimentar. E tens família lá também? Tenho família lá ainda, sim, mas que não vejo desde 2019. Pronto, também o que aconteceu foi Covid, não é? Sim, depois há esses anos diferentes aqui pelo meio. Exatamente, portanto, e eles levaram aquilo muito a sério. Portanto, não dava para ir lá visitar e ter que fazer um mês de quarentena. Isso seria absolutamente impossível. Portanto, houve 3 anos em que eu sei que não fui por causa disso e agora é ver, é encaixar disponibilidades. Mas então tu cresces num ambiente bilingue? Sim, eu aprendi a falar inglês ao mesmo tempo que português, porque a minha ama era das Filipinas e falava comigo em inglês, portanto sempre falei inglês e português ao mesmo tempo. Em Macau sim, os meus dias eram de dia a falar inglês com ela e depois, quando estava com a minha mãe, falar com ela em português. Ok. E o teu pai com que língua é que português. Fala contigo? Fala português contigo? Sim, ele fala português comigo, portanto, I'm a fake Chinese. Sim, nunca me ensinaram cantonês, que é uma coisa que acho que deviam ter feito, mas pronto, agora só mesmo se eu decidir... Estavas à procura de um outro curso para fazer? Fica aqui Meu Deus, acho que não. Alguma vez te aborreceu a ideia de olharem para ti como pessoa que vai interpretar certos tipos de papéis? Ou se foste sentindo ao longo da tua carreira que te procuravam para papéis estereotipados? Claro. Pessoas com fisionomia Claro que asiática. eu tenho um fenótipo, não é? Que cumpre com certos requisitos agora de procura, de maior diversidade cultural, etc. Mas ao mesmo tempo são coisas que eu sinto que são super limitadas, porque pronto, como eu sou meio chinesa, meio portuguesa, às vezes eu não cumpro o suficiente com esse fenótipo. Portanto, às vezes também sou assim, posta de parte, porque não és bem chinesa, não é? Portanto, é assim uma coisa muito particular de sentir que para certos papéis e para certos trabalhos estão à procura mesmo de avatares da diversidade. Alguns trabalhos eu vou tendo, sei perfeitamente que é porque encaixo numa ideia de representatividade que querem cumprir, e isso mais no audiovisual, claro. Sim. O teatro não tem tanto isso, de todo. Mas há casos, parece-me, em que a brincadeira é justamente galgar o estereótipo e usá-lo mais para comentar como uma espécie de sarcasmo implícito. Estou a pensar especificamente no teu papel na Sara, na série Sara, do Marco Martins, escrita pelo Bruno Nogueira. Tu és a Li Jing, és a esposa do Bruno Nogueira, que é uma espécie de life coach. Imagina. Frase hilariante. Sim. Foi muito divertido fazer isso. Foi muito divertido ter que lhe pregar uma chapada, devo começar. Não tenho nada contra o Bruno, muito pelo contrário, mas porque foi um momento em que eu senti que podia simplesmente só agir e divertir-me e que isso seria muito bem aproveitado. O Marco trabalha muito rápido, portanto, a partir do momento em que ele vê que uma coisa está a acontecer, ele foi logo, ok, já chega não vamos ensaiar mais, não precisamos, bora, filmar já isto. Eu caí lá um bocadinho de paraquedas. Eles não me conheciam, não sabiam quem eu era, e eu lembro-me perfeitamente do Bruno ter vindo ter comigo e dizer, olha, pronto, há esta cena, não é, em que tu estás muito chateada comigo, não sei o quê, podes mesmo pegar-me uma chapada? E eu assim, ele não faz ideia de quem eu sou e do gozo que vai ser. Adoro discussões em cena e conflito entre duas personagens. Portanto, poder materializar isso com uma chapada na cara, para mim é uma coisa que me diverte muito. E pronto, e assim aconteceu. Chapada autorizada ainda por cima. Sim, exatamente, chapada consensual. Quero muito saber se essa cena foi gravada à primeira ou se houve repetição. Por acaso eu acho que foi. Eu acho o que Bruno foi não teve de levar ali uma série de estaladões. Não vou assim grandes papos. Da Li Jing. Não. Ana, vamos no minuto recapitular o episódio anterior do Teatro. Esteve cá a Diana Nips. Eu existo muitas vezes num estado de conflito entre a antiga Diana e a Diana de hoje. Tem 2 corpos muito diferentes. Tem 2 identidades muito diferentes e tem 2 vozes também muito diferentes. A Norma está constantemente a censurar tudo o que não compactua com ela, então para mim fez-me sentido eu censurar a Norma. Há uma tentativa constante de vender histórias inspiradoras e histórias de superação. O New York Times foi escrever sobre a minha peça e disse: uma peça tensa, demasiado longa, 2 performers incríveis e espetaculares e a pequena Nips que não anda.
Acho que às vezes é preciso bater com a cabeça na parede para haver mudança ou dizer não. Eu não sou uma pessoa que se emociona, mas ultimamente cada vez que eu vou ver uma peça de um criador com deficiência, talvez por não existirem assim tantos, por norma saio de lá a chorar. É curioso porque eu nasci com uma luxação na anca, então eu, como nunca gatinhei, meteram-me no balé para eu aprender a andar quando eu era muito novinha, tinha 2 anos. Imagina, o meu pai sentava-se no chão a pintar e eu estava sentada ao colo dele a vê-lo pintar, então a minha relação com a pintura é muito íntima. O Nips vem do meu gato, porque eu tinha um gato chamado Nips e havia uma tenista na minha terra que tinha exatamente o mesmo nome que eu, e então começaram-me a chamar a Diana do Nips e depois fiquei só a Diana Nips. Episódio anterior do teatro, todos disponíveis no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. E uma sugestão, Ana, ou várias, se quiseres. De tudo o que eu quiser. Tudo. E mais alguma coisa. Ok, então vou fazer 2 sugestões. Vou recomendar um filme que na verdade recomendo a várias pessoas sempre que me perguntam, principalmente pessoas de fora de Portugal que se me perguntam acerca de um filme favorito português. Este filme não é um filme português, mas é um filme filmado em Lisboa e ele chama-se In the White City. O título original é Dans la Ville Blanche, do Alain Tané. É um filme que eu acho absolutamente lindíssimo, portanto, para quem quiser ver Lisboa nos anos 80, nua e crua, com o Bruno Ganz como ator principal, it's really worth it. E a Teresa Madruga entra neste filme e ela está inacreditável, com uma força maravilhosa. Portanto, este filme é um dos meus filmes favoritos of all time. E depois, este fim de semana, fui a uma exposição na Culturgest do Alexandre Estrela, que é um artista visual português, que acho que para quem tem interesse em percepção de imagem e de som, é uma coisa fixe para irem ver. Aos domingos a Culturgest custa só €1 as exposições, portanto está ótimo. E acho que a exposição está até fevereiro. Portanto, são as minhas sugestões. Ana, para terminar, és Brett? Oh my God! A Mariana foi assistir a um ensaio e... Estive a espiar conversas. Sim, assisti a uma conversa muito divertida entre mim e o Guilherme. Am I Brett? I gotta say I am. Que remédio, não é? O que é ser Brett? Oh my God. É muito difícil de definir. Eu acho que não é assim tão Não, é difícil. consensual. Não, mas é isso. Eu acho que a glória daquilo, de Brett, do álbum da Charlie XCX, que entretanto viralizou desta forma meio estranha e verde, Sim. é exatamente não se perceber bem o que é. Poder ser assim uma coisa que, toda a gente... Aquilo foi feito com uma intenção, não é? Ela não achava que ia viralizar, portanto, ela achava que estava a criar uma coisa sonoramente super interessante, mas ia cumprir com as suas vontades, mas pronto, vou continuar aqui a estar no meu canto, cagar para a cultura pop mainstream e fazer a minha cena, e de repente viralizou. Portanto, é uma coisa que assume, não é? É a peste que de repente está no centro das atenções. Portanto, ser Brett é viver nos tempos de hoje, de querermos estar à margem, mas ao mesmo tempo há câmaras em todo lado e não conseguimos escapar os holofotes. Imagino que sim, é viver essa dualidade de querer estar à margem e sermos nós próprios, mas a ideia de nós próprios também já é uma coisa que é consumível. Foi um álbum que rodou muito pelos teus ouvidos nos últimos Sim, eu tempos. fico obcecada com muitas coisas e quando fico obcecada fico a remoê-las até enjoar mesmo, e o álbum da Charlie XCX foi o álbum, eu tive um Brett Summer. Tiveste um Brett. Sim, sem dúvida. Ana, obrigada por teres vindo ao Obrigada eu teatro. por me terem convidado. Vou lembrar, para terminar, onde é que te podem ver nos próximos tempos. Uma peça para quem vive em tempo de extinção, Teatro do Bairro Alto, 5 a 8 de dezembro. E depois, já no próximo ano, o regresso da farsa de Inês Pereira. Vai ter uma temporada no Teatro Variedades, recém-aberto. Corretíssimo. É isso. Está Obrigada tudo certo. por Obrigada, teres vindo. Mariana. O teatro regressa daqui a 15 dias. Podem até lá ouvir-nos no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Até lá.